A paz do Senhor, pessoal. Igreja de jovens. Falar a respeito de igrejas que focam na evangelização de jovens pode ser um tema polêmico, principalmente porque essa discussão atinge dois tipos de extremos. Um é a igreja super conservadora e o outro é a igreja super inovadora. Eu não vejo problemas em igrejas que têm trabalhos específicos para jovens. O problema é que a igreja tem que descer ao nível do mundo para atrair os jovens. Apesar que esse tipo de atitude não vai atrair apenas jovens, mas vai atrair pessoas de várias faixas de idade. A igreja ela não pode ser confundida com um clube ou um lugar de passar o tempo, até ter uma oferta mais agradável, porque essas pessoas que procuram a igreja apenas porque é um lugar legal, um lugar bom de passar o tempo, vão ser as mesmas pessoas que vão trocar a igreja quando o mundo também oferecer esse tipo de coisas para elas, esse tipo de oferta. Um ponto interessante é que nessa luta entre de igreja versus o mundo para atrair jovens pelas ofertas, o mundo tem muito mais a oferecer, e para que a igreja seja um pouco mais competitiva, ela tem que se rebaixar até o nível de não ser mais chamado de igreja. Então, diante dessa temática, eu exponho dois extremos, né? Um extremo é de que a igreja, para atrair o maior número de pessoas, ela se rebaixa ao ponto de ficar tão agradável que deixa de ser igreja. Eu concordo com trabalhos específicos para jovens, mas não concordo com a ideia de igreja de jovens, pois a igreja do Senhor ela é para criança, adolescente, adulto e senhores, pois a palavra de Deus ela contempla todas as idades. O evangelho bíblico ela não é uma mensagem agradável à natureza humana, pois o Evangelho é uma mensagem de renúncia. Muitas delas só é possível pelo auxílio do Espírito Santo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi uma palavra de Jesus que está lá registrada em Marcos no capítulo 8, no versículo 34. O Evangelho ele vai vir para confrontar. Se o Evangelho ele estiver agradando demais o ser humano, e diante dessa temática especificamente os jovens, então provavelmente essa mensagem ela tem que ter os seus conceitos revistos. No Sermão da Montanha, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, ensinando as pessoas, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O que eu vejo é que nessas igrejas onde focam demais na evangelização de jovens, e não só por causa da evangelização dos jovens, porque eu não vejo problema nenhum nisso, na verdade eu acho super interessante o evangelismo de jovens. O que eu não concordo é a igreja ela ter que se rebaixar ao ponto de agradar os jovens, porque eu aprendi e achei interessante que você não ajuda um alcoólatra se embebedando com ele. Quando nós vamos utilizar a palavra de Deus para evangelizar os jovens, nós vamos levar uma palavra para essas pessoas que vai causar uma transformação na vida dessas pessoas, porque se as pessoas forem para a igreja, se os jovens forem para a igreja e não tiverem a vida transformadas, isso me faz entender que a palavra de Deus ela não foi bem pregada, ou a palavra de Deus ela não foi bem ensinada, ou que a palavra de Deus ela não atingiu o objetivo principal, que é levar as pessoas ao arrependimento e ter a vida transformada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele convida Timóteo a sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu aprendo que quando vamos evangelizar, ou quando nós atraímos as pessoas, mas oferecendo às pessoas as coisas agradáveis à natureza humana, para que isso aconteça, nós temos que deixar as coisas que agradam a Deus, porque quando nós focamos em agradar a natureza humana, nós entendemos que nós deixamos de agradar a Deus para dar lugar à carne, para agradar as pessoas segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias concupiscências, e isso não é legal. E quando eu disse porque falar desse tema poderia atingir dois extremos, porque eu não posso falar a respeito disso, sem também não tocar naquela igreja super conservadora, que também tudo quanto os jovens fazem é motivo de perseguição, que essas igrejas ela criam um legalismo teológico, e esse legalismo ela impõe a salvação às pessoas mediante alguns cumprimentos de regras, que na maioria dessas regras não tem respaldo bíblico. Isso também não é legal. Diante disso, quando nós lemos Romanos no capítulo 14, nós entendemos que ser pedra de tropeço também não é legal. Então nós temos dois extremos aqui para nós meditarmos e buscarmos luz na palavra de Deus para que nós venhamos entender. As pessoas que elas adaptam a igreja para agradar pessoas diante dessa temática, especificamente os jovens, e a igreja que
ela é totalmente legalista, onde tudo é errado e tudo é pecado, e onde esse pecado e esse errado não tem respaldo bíblico. Então, a minha ideia é essa: a igreja não é de jovens, a igreja ela é de criança, ela é de adultos, e ela é de senhores e senhoras. A igreja do Senhor, ela não deve pregar aquilo que vai agradar o jovem, ela tem que pregar aquilo para transformar o jovem, para que o mundo ela venha reconhecer, que toda a criação venha contemplar a beleza da manifestação dos filhos de Deus. É isso aí, eu peço que você curta o meu canal se você não gostou. Se você não gostou, espero que você goste do próximo vídeo, e alguma sugestão para os próximos vídeos, algum outro tema que você quer que eu fale a respeito, deixe aí no comentário. Um abraço, fica com Deus, paz do Senhor.